Seja bem-vindo ao canal Histórias Inspiradoras. Hoje vamos contar a incrível história de Margaret Thompson, uma mulher que aos 50 anos decidiu realizar um sonho que guardava há décadas no coração. Quando ela anunciou que iria estudar medicina, todos riram. Disseram que era tarde demais, que era impossível, que ela deveria aceitar sua idade e desistir. Mas Margaret provou que nunca é tarde para recomeçar. Esta é a história de como ela se tornou a melhor aluna de sua turma de medicina e transformou não apenas sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Na verdade, doutor, meu sonho é estudar medicina, respondeu Margaret, organizando os frascos na prateleira. Mas minha família não tem condições financeiras para isso. Dr. Chen parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos de Margaret. Jovem, deixe-me contar uma história. Quando eu tinha a sua idade, meus pais lavavam pratos em um restaurante chinês em São Francisco. Eles mal falavam inglês, e eu era o primeiro da família a sonhar com educação superior. Margaret parou de trabalhar, prestando atenção total nas palavras do médico. Todo mundo dizia que era impossível, que um garoto chinês pobre nunca se tornaria médico nos Estados Unidos. Mas eu tinha uma chama dentro de mim que se recusava a se apagar. Trabalhei 3 empregos durante o ensino médio, estudava até altas horas da madrugada e nunca, jamais permiti que alguém me convencesse de que meu sonho era pequeno demais ou grande demais. Os olhos de Dr. Chen brilhavam com a intensidade de suas memórias. Levei 8 anos para me formar em medicina, Margaret. 8 anos trabalhando durante o dia e estudando à noite. Mas cada sacrifício valeu a pena quando coloquei meu primeiro estetoscópio no peito de um paciente. Naquele momento, Margaret sentiu como se o universo estivesse enviando um sinal. Doutor, como o senhor conseguiu pagar os estudos? Bolsas de estudo, empréstimos estudantis, trabalho noturno em hospitais. Onde há vontade, sempre há um caminho, Margaret. O importante é nunca desistir da chama que queima dentro de você. Durante os meses seguintes, Dr. Chen tornou-se um mentor informal para Margaret. Ele a ensinava sobre anatomia básica durante as tardes mais calmas na farmácia, emprestava-lhe livros de medicina e compartilhava histórias de seus anos de estudante. Quando Margaret se formou no ensino médio como oradora da turma, seu discurso falou sobre perseguir sonhos contra todas as probabilidades. Mas a realidade logo se impôs novamente. Sem recursos para a faculdade de medicina, Margaret precisava encontrar um trabalho para ajudar a família. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida pelos próximos 30 anos. Vou trabalhar como técnica em enfermagem, anunciou para a família. Vou ficar perto da medicina, aprender o que puder e, quem sabe, um dia ainda consiga realizar meu sonho. Ellen abraçou a filha com lágrimas nos olhos. Margaret, você é a pessoa mais determinada que eu conheço. Se alguém pode encontrar um caminho, esse alguém é você. Aos 18 anos, Margaret começou a trabalhar no Portland General Hospital como técnica em enfermagem. O hospital era um mundo completamente novo para ela, cheio de sons, cheiros e situações que testavam tanto sua resistência física quanto emocional. Nos primeiros dias, Margaret se sentia perdida entre os corredores brancos e assépticos do hospital. O ritmo era frenético, os médicos sempre apressados e ela precisava aprender rapidamente para não atrapalhar o funcionamento da unidade. Sua primeira supervisora, Nancy Williams, era uma enfermeira veterana com 20 anos de experiência. Nancy tinha cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável e uma postura que comandava respeito instantâneo de todos ao seu redor. Thompson, disse Nancy no primeiro dia, aqui não é lugar para sonhadores. É lugar para pessoas que querem trabalhar duro e fazer a diferença na vida dos pacientes. Está preparada para isso? Sim, senhora, respondeu Margaret, tentando esconder o nervosismo na voz.
Durante as primeiras semanas, Margaret observava tudo com atenção microscópica. Ela prestava atenção em como os médicos examinavam os pacientes, como interpretavam os exames, como tomavam decisões críticas sob pressão. Cada interação era uma aula grátis de medicina prática. Dr. Amanda Foster, uma jovem médica residente, notou o interesse genuíno de Margaret. Você faz perguntas muito inteligentes para uma técnica em enfermagem, comentou durante um plantão noturno particularmente movimentado. Doutora, eu sempre sonhei em estudar medicina, confessou Margaret enquanto ajudava a organizar os prontuários. Estou aqui para aprender tudo o que puder. Dr. Foster sorriu. Sabe, Margaret, eu também vim de uma família sem recursos. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe faxineira. Mas eu tinha professores que acreditavam em mim e me ajudaram a encontrar bolsas de estudo. Nunca é impossível, apenas desafiador. Essas palavras reacenderam a chama no coração de Margaret. Durante os próximos meses, ela se dedicou não só ao trabalho, mas também aos estudos. Comprava livros de medicina usados, assistia a palestras médicas sempre que possível e aproveitava cada momento livre para aprender. Mas a vida tinha outros planos para Margaret Thompson. Aos 22 anos, durante uma festa de aniversário de Sarah, ela conheceu David Miller, um engenheiro civil que havia se mudado recentemente para Portland para trabalhar em um projeto de construção de pontes. David era alto, de cabelos castanhos e olhos verdes que pareciam sorrir mesmo quando ele estava sério. Mais importante ainda, ele respeitava e admirava a paixão de Margaret pela medicina. É incrível como você fala sobre seu trabalho no hospital, disse David durante um passeio no parque, algumas semanas depois de se conhecerem. Seus olhos brilham quando você conta aos pacientes que ajudou hoje. Margaret se apaixonou não só por David, mas pela forma como ele a enxergava. Ele não via seus sonhos como impossíveis ou ingênuos, via-os como parte fundamental de quem ela era. 2 anos depois, David pediu Margaret em casamento durante um pôr do sol no Monte Hood. Eu quero construir uma vida com você, Margaret, e quero que essa vida inclua todos os seus sonhos, incluindo a medicina. O casamento foi simples, mas cheio de amor, realizado na pequena igreja que a família Thompson frequentava há gerações. Margaret usou o vestido de noiva que Ellen havia costurado especialmente para a ocasião, uma obra-prima de rendas delicadas e detalhes artesanais. Durante a lua de mel em uma cabana nas montanhas de Oregon, David e Margaret conversaram sobre o futuro. David, eu ainda tenho aquele sonho da medicina queimando dentro de mim, confessou Margaret, deitada ao lado do marido sob um céu estrelado. Eu quero que você persiga esse sonho, Margaret. Quando estivermos financeiramente estabelecidos, você pode voltar a estudar. Não há pressa, nós temos a vida inteira pela frente. Mas como frequentemente acontece na vida, os planos mudam quando menos esperamos. 6 meses após o casamento, Margaret descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa, mas também uma realidade prática inevitável. Os planos de estudar medicina teriam que esperar mais alguns anos. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A notícia da gravidez transformou completamente a dinâmica da vida de Margaret e David. O que antes eram sonhos distantes, agora se tornavam responsabilidades imediatas que exigiam decisões, práticas e muitas vezes dolorosas. Durante os primeiros meses de gravidez, Margaret continuou trabalhando no hospital, mas agora cada plantão era acompanhado por uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, ela sentiu uma alegria profunda ao saber que carregava uma nova vida. Por outro, havia uma melancolia silenciosa toda vez que via os médicos residentes correndo pelos corredores, sabendo que aquele deveria ser seu lugar. Margaret, você está bem? Perguntou o Dr. Foster durante um plantão particularmente tranquilo no setor de cardiologia. Você tem estado muito pensativa ultimamente. Margaret hesitou antes de responder. A doutora Foster havia se tornado mais do que uma colega, era uma amiga que entendia seus sonhos. Doutora,
Estou grávida de 3 meses. É uma bênção, claro, Mas você está preocupada com seus planos de estudar medicina, completou o Dr. Foster com um sorriso compreensivo. Margaret, posso te contar algo? Eu também engravidei durante a residência. Achei que minha carreira havia acabado antes mesmo de começar. Os olhos de Margaret se iluminaram. Como a senhora conseguiu continuar? Não foi fácil. Meu marido e eu fizemos muitos sacrifícios e minha sogra praticamente criou minha filha durante os primeiros anos. Mas o importante é que eu nunca abandonei completamente o sonho, apenas o adaptei às circunstâncias. Essas palavras trouxeram um alívio temporário para Margaret, mas a realidade financeira da gravidez logo se impôs. David, mesmo sendo engenheiro, ainda estava estabelecendo sua carreira, e o salário de técnica em enfermagem de Margaret não seria suficiente para sustentar uma família crescente. Numa noite chuvosa de março, David chegou em casa com uma proposta que mudaria completamente suas vidas. Margaret, recebi uma oferta para liderar um projeto de construção em Denver. O salário é quase o dobro do que ganho aqui. Margaret estava preparando o jantar e parou de mexer a panela ao ouvir as palavras do marido. Denver? Isso significa deixar Portland? Deixar minha família? Deixar o hospital? Eu sei que é difícil, amor, mas pense, com esse salário você poderia parar de trabalhar durante os primeiros anos do bebê. E quando estivéssemos estabelecidos, você teria condições de voltar a estudar. Naquela noite, Margaret deitou na cama olhando para o teto, sentindo o bebê se mexer pela primeira vez. Era como se a criança estivesse tentando dizer algo, talvez concordando com a mudança, talvez protestando. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou: "Pequeno, sua mãe vai fazer o melhor para você, mesmo que isso signifique adiar alguns sonhos." A mudança para Denver aconteceu quando Margaret estava no 6º mês de gravidez. A nova cidade era maior, mais agitada que Portland, mas também oferecia mais oportunidades. David mergulhou no novo trabalho com uma dedicação impressionante, muitas vezes trabalhando até tarde para impressionar os supervisores e garantir a estabilidade da família. Margaret, por sua vez, encontrou-se em uma situação completamente nova. Pela primeira vez em anos, ela não estava trabalhando. A casa que alugaram ficava em um bairro residencial tranquilo chamado Cherry Creek, com árvores alinhadas nas calçadas e vizinhos que cumprimentavam educadamente durante as caminhadas matinais. Foi durante essas caminhadas que Margaret conheceu Linda Patterson, uma enfermeira aposentada que morava 3 casas adiante. Linda tinha cabelos prateados elegantemente penteados e sempre usava colares de pérolas, mesmo para regar o jardim. "Querida, você tem aquele olhar que eu reconheço de longe. É o olhar de alguém da área da saúde. Você é enfermeira?" "Técnica em enfermagem." "Bem, era. Agora sou só uma futura mãe tentando se adaptar a uma nova cidade." Linda riu gentilmente. "Querida, uma vez da área da saúde, sempre da área da saúde. Isso não sai do sangue. Eu trabalhei 40 anos como enfermeira obstétrica antes de me aposentar. Posso te ajudar com qualquer dúvida sobre a gravidez." Essa amizade se tornou fundamental para Margaret durante os últimos meses de gravidez. Linda compartilhava histórias fascinantes dos seus anos no hospital, casos médicos interessantes e, mais importante, mantinha viva a chama da medicina no coração de Margaret. Em uma tarde de agosto, enquanto bebiam chá gelado na varanda de Linda, Margaret sentiu as primeiras contrações. "Linda, acho que está na hora," ela disse, tentando manter a calma. Linda, com toda a sua experiência, imediatamente reconheceu os sinais. "David está no trabalho? Vou ligar para ele enquanto preparo suas coisas. Respira fundo, querida, seu bebê quer conhecer o mundo." O parto foi longo e desafiador, mas quando Margaret finalmente segurou Emily Rose Miller em seus braços, todas as preocupações e medos desapareceram instantaneamente. A menina tinha os olhos verdes do pai e uma expressão serena que derretia corações. "Ela é perfeita", sussurrou David com lágrimas nos olhos, tocando delicadamente o rosto da filha. "Margaret, você foi incrível."
Naqueles primeiros dias como mãe, Margaret descobriu um amor que não sabia que existia. Cada sorriso de Emily, cada movimento pequeno, cada noite mal dormida, valia a pena quando ela olhava para aquele rostinho angelical. Mas as responsabilidades da maternidade também trouxeram desafios inesperados. Emily era um bebê exigente, que acordava várias vezes durante a noite e precisava de atenção constante durante o dia. Margaret se encontrava completamente dedicada à filha, mas também cada vez mais distante do mundo da medicina. Quando Emily completou 6 meses, David sugeriu que Margaret voltasse a trabalhar meio período. Amor, encontrei uma clínica pediátrica que está procurando técnicos em enfermagem. Seria perfeito para você. E Linda se ofereceu para cuidar da Emily algumas horas por dia. A ideia era tentadora, especialmente porque o trabalho com crianças sempre havia interessado Margaret. A clínica infantil Rocky Mountain era moderna e bem equipada, localizada em um prédio novo no centro de Denver. Durante a entrevista, Margaret conheceu Dr. Robert Hayes, um pediatra experiente que imediatamente reconheceu sua paixão pela medicina. Mrs. Miller, posso perceber que você não é apenas uma técnica em enfermagem comum. Há algo em seus olhos que indica um interesse mais profundo pela medicina. Doutor, posso ser honesta? Sempre sonhei em estudar medicina, mas as circunstâncias da vida me levaram por outros caminhos. Dr. Hayes assentiu com compreensão. Mrs. Miller, alguns dos melhores médicos que conheço começaram suas carreiras mais tarde na vida. A experiência traz uma perspectiva que jovens recém-formados não possuem. Se você está interessada, posso permitir que observe algumas consultas e procedimentos simples. Trabalhar na clínica pediátrica reacendeu a paixão de Margaret pela medicina de uma forma que ela não esperava. As crianças a adoravam e ela tinha um talento natural para acalmá-las durante procedimentos que normalmente causavam ansiedade. Enfermeira Margaret, gritava Tommy Wilson, um menino de 5 anos que visitava a clínica regularmente devido à asma. Você vai ficar comigo durante a nebulização? Claro, Tommy. Vou contar uma história sobre um menino corajoso que venceu um dragão que vivia em seus pulmões. Respondia Margaret, transformando o tratamento em uma aventura mágica. Dr. Hayes observava essas interações com admiração crescente. Margaret, você tem um dom especial com as crianças. Já pensou em se especializar em pediatria? A pergunta ecoou na mente de Margaret durante dias. A especialização em pediatria exigiria anos adicionais de estudo, mas a ideia era irresistível. Porém, a realidade logo se impôs novamente quando ela descobriu que estava grávida do segundo filho. David, como vamos fazer? Perguntou Margaret uma noite depois de confirmar a gravidez. Emily estava dormindo no berço ao lado da cama do casal e a casa estava imersa no silêncio típico de relares com bebês pequenos. Vamos dar um jeito como sempre fizemos, respondeu David abraçando a esposa. Talvez seja a hora de o buscar uma promoção. O chefe mencionou uma possível transferência para Houston com um aumento significativo de salário. Margaret sentiu o coração apertar. Outra mudança, outro recomeço, mais distância dos seus sonhos. Mas olhando para Emily dormindo pacificamente, ela soube que qualquer sacrifício valia a pena pela felicidade da família. A gravidez de Daniel foi mais tranquila que a de Emily, talvez porque Margaret já sabia o que esperar. Daniel nasceu em uma manhã ensolarada de primavera, um bebê calmo e sorridente que parecia ter nascido feliz. Agora temos nossa família completa, disse David, segurando Daniel enquanto Emily, agora de 2 anos, observava curiosa o irmãozinho. 2 filhos lindos e saudáveis. Margaret sorriu, mas uma parte do coração sussurrava que algo ainda estava faltando. Ela tinha encontrado uma felicidade profunda na maternidade, mas a medicina continuava sendo uma melodia distante que tocava em sua alma nos momentos mais silenciosos. A mudança para Houston aconteceu quando Daniel completou 6 meses. A nova cidade era quente, úmida e completamente diferente de tudo que Margaret havia conhecido. David assumiu uma posição de gerência em uma grande construtora, finalmente alcançando a estabilidade financeira que sempre buscaram.
A nova casa ficava em um bairro suburbano chamado Kate, com gramados perfeitamente aparados e uma comunidade ativa de famílias jovens. Margaret rapidamente se integrou ao grupo de mães do bairro, participando de grupos de playdate e atividades comunitárias. Foi através desse grupo que ela conheceu Jessica Rodrigues, uma médica de família que havia pausado a carreira para criar os 3 filhos. Jessica era enérgica, inteligente e, mais importante, entendia o dilema de Margaret entre ambições profissionais e responsabilidades familiares. Margaret, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Jessica durante um piquenique no parque. Você já trabalhou na área da saúde? A forma como você fala sobre sintomas e cuidados médicos me faz pensar que sim. É tão óbvio assim? Sim, trabalhei como técnica em enfermagem antes de ter os filhos. Na verdade, sempre sonhei em estudar medicina, mas as circunstâncias da vida me levaram por outros caminhos. Jessica parou de empurrar o balanço da filha e olhou diretamente para Margaret. E por que você não pode retomar esse sonho agora? Aí não entende? Quando as crianças estiverem maiores? Jessica, eu já tenho 28 anos. Quando as crianças estiverem na escola, eu terei mais de 30. Não é tarde demais para começar medicina? Margaret, posso ser honesta? Só entrei na faculdade de medicina aos 26 anos. Trabalhei 5 anos como professora antes de decidir mudar de carreira. E conheci colegas que começaram ainda mais tarde. Essa conversa plantou uma semente de esperança no coração de Margaret, que cresceria lentamente ao longo dos próximos anos. Enquanto Emily e Daniel cresciam, ela começou a imaginar um futuro onde pudesse finalmente perseguir o seu sonho de infância. Os anos seguintes passaram em uma rotina confortável, mas previsível. Margaret se dedicou completamente à criação dos filhos, transformando-se numa mãe exemplar, que conhecia cada detalhe da vida de Emily e Daniel. Ela os levava para aulas de natação, ajudava com os deveres de casa, organizava festas de aniversário memoráveis e estava sempre presente em cada momento importante. David prosperou na carreira, eventualmente se tornando sócio minoritário da construtora. A estabilidade financeira permitiu que a família se mudasse para uma casa maior, em um bairro ainda melhor, com uma boa escola pública nas proximidades. Aos 35 anos, quando Emily tinha 12 e Daniel 10, Margaret tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. David, eu quero voltar a trabalhar. David levantou os olhos dos planos arquitetônicos que estava revisando. Claro, amor. Se é isso que você quer, eu apoio completamente. As crianças já são independentes o suficiente. Não é apenas trabalhar, David. Eu quero voltar para a área da saúde. Quero me preparar para, quem sabe, um dia, estudar medicina. David ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da esposa. Margaret, você tem certeza? Seria um compromisso enorme. Especialmente se você decidir fazer medicina posteriormente. Eu sei que pode parecer loucura depois de todos esses anos, mas é algo que nunca saiu do meu coração. Preciso pelo menos tentar, David. Preciso saber se ainda é possível. Naquela conversa, Margaret não sabia que estava dando o primeiro passo em direção a uma jornada que testaria todos os aspectos de sua determinação, mas também a levaria a descobrir reservas de força que ela nem sabia que possuía. A decisão de Margaret de retornar ao mundo da medicina aos 35 anos não foi apenas uma escolha profissional, foi um ato de coragem que exigiu uma reestruturação completa de sua identidade. Durante 15 anos, ela havia sido principalmente mãe e esposa. Agora, precisava redescobrir a profissional que havia deixado adormecida. O primeiro desafio veio na forma de uma realidade brutal. O mundo da medicina havia evoluído dramaticamente durante a sua ausência. Tecnologias que nem existiam quando ela trabalhou em Portland e Denver agora eram padrão em qualquer hospital moderno. Margaret, você tem experiência com sistemas eletrônicos de prontuários? Perguntou Sharon Mitchell, a diretora de enfermagem do Memorial Hermann Hospital, durante a entrevista para uma posição de técnica em enfermagem. Margaret sentiu um frio na espinha.
Não, Mrs. Mitchell. Quando trabalhei anteriormente, ainda usávamos prontuários em papel, mas eu aprendo rapidamente e estou disposta a fazer qualquer treinamento necessário. Sharon sorriu com compreensão. Vejo pelo seu currículo que você teve uma pausa na carreira para criar os filhos. É uma realidade que vemos com frequência. Temos um programa de reintegração para profissionais que retornam após pausas prolongadas. Seria interessada? O programa de reintegração foi uma bênção disfarçada. Durante 4 semanas intensivas, Margaret teve que reaprender praticamente tudo, desde o manuseio de equipamentos modernos até protocolos de segurança que não existiam na sua época. Ela estudava em casa até altas horas, determinada a recuperar o tempo perdido. Emily, agora uma pré-adolescente observadora, notou a mudança na mãe. Mãe, por que você está estudando tanto? Achei que apenas crianças precisavam fazer lição de casa, brincou uma noite, encontrando Margaret debruçada sobre manuais médicos na mesa da cozinha. Filha, quando paramos de aprender, paramos de crescer. Mamãe está reaprendendo coisas importantes para poder cuidar melhor das pessoas que estão doentes. Daniel sempre foi o mais direto da família. Mãe, isso significa que você não vai mais ter tempo para nos levar ao parque? Margaret sentiu o coração apertar. Equilibrar as responsabilidades familiares com suas ambições profissionais seria mais desafiador do que ela havia imaginado. Daniel, mamãe sempre terá tempo para vocês. Apenas teremos que organizar melhor nossos horários. David observava a dedicação da esposa com uma mistura de admiração e preocupação. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, ele abordou Margaret com uma conversa que havia estado evitando. Amor, eu apoio completamente seus objetivos, mas preciso entender, onde você quer chegar com tudo isso? É apenas sobre voltar a trabalhar ou há algo maior em mente? Margaret parou de estudar e olhou diretamente nos olhos do marido. David, eu sei que pode soar como fantasia de uma mulher de meia-idade, mas eu ainda quero estudar medicina, não apenas trabalhar como técnica, mas me tornar médica de verdade. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. David processava a magnitude do que Margaret estava propondo. Anos de estudos pré-médicos, MCAT, faculdade de medicina, residência. Seria quase uma década de compromisso total. Margaret, você tem certeza disso? Você teria quase 45 anos quando se formasse, e os custos, mesmo com o nosso atual padrão financeiro, seriam um investimento enorme. David, eu sei que é espantoso depois de todos esses anos, mas eu não vou me conformar se não tentar agora. Não agora! Se eu não tentar agora, quando vou tentar? Quando tiver 50? 60? Sempre haverá uma desculpa para não perseguir os nossos sonhos. Naquela conversa, David viu uma determinação nos olhos de Margaret que não via há anos. Era a mesma mulher que havia se apaixonado 15 anos atrás, aquela que falava de medicina com uma paixão que iluminava todo o ambiente. Está bem, disse ele finalmente, mas vamos fazer isso de forma inteligente. Primeiro você volta a trabalhar e se readapta ao ambiente hospitalar. Depois, vemos quais são os requisitos atuais para a medicina e fazemos um plano realista. O retorno ao hospital foi tanto exhilarante quanto humilhante para Margaret. Ela descobriu que jovens técnicos em enfermagem recém-formados possuíam conhecimentos que ela levaria meses para adquirir, mas também descobriu que a sua maturidade e experiência de vida lhe davam vantagens que os mais jovens não possuíam. Senhora Miller, posso fazer uma pergunta? Disse Kevin Santos, um técnico de 22 anos que se tornara seu parceiro de trabalho no setor de emergência. A senhora tem uma forma diferente de lidar com os pacientes. Eles parecem confiar na senhora instantaneamente. Margaret sorriu. Kevin, quando você é mãe de 2 filhos, aprende a ler as necessidades das pessoas mesmo quando elas não conseguem expressar o que sentem. Além disso, já vivi o suficiente para saber que todos nós somos vulneráveis e precisamos de compaixão. Foi essa compaixão natural que chamou a atenção de doutora Maria Gonçalves, uma médica emergency room physician que se tornaria fundamental na jornada de Margaret. Margaret, posso ter uma palavra com você?
Perguntou o Dr. Gonçalves após um plantão particularmente difícil, onde Margaret havia consolado uma família que perdeu o patriarca em um acidente de carro. Claro, doutora. Observo você trabalhar há algumas semanas e há algo em sua abordagem que me lembra dos melhores médicos que conheço. Você já considerou estudar medicina? O coração de Margaret acelerou. Na verdade, doutora, esse sempre foi meu sonho. Estou tentando descobrir se ainda é possível aos 35 anos. Dr. Gonçalves riu. Margaret, eu entrei na faculdade de medicina aos 28 anos, depois de trabalhar 5 anos como professora para juntar dinheiro. E posso te garantir, a medicina precisa de pessoas com sua maturidade e experiência de vida. Essa conversa marcou o início de uma mentoria informal que mudaria completamente a perspectiva de Margaret sobre suas possibilidades. Dr. Gonçalves não apenas ofereceu orientação prática, mas também se tornou um exemplo vivo de que era possível mudar de carreira e ter sucesso na medicina. Margaret, se você está séria sobre medicina, precisa começar com os pré-requisitos. Quanto tempo faz desde que você fez química, física e biologia no nível universitário? Doutora, eu nunca fiz essas matérias no nível universitário, só tenho ensino médio completo. Dr. Gonçalves não demonstrou surpresa, mas Margaret pôde ver a magnitude do desafio refletida nos olhos dele. Então, teremos que começar do básico. Mas não se desanime, Margaret. Conheço muitos médicos excelentes que seguiram caminhos não convencionais. Naquela noite, Margaret voltou para casa com uma mistura de esperança e apreensão. Ela havia obtido informações sobre programas de pré-medicina para estudantes não tradicionais no Houston Community College. O programa seria oferecido principalmente à noite e nos fins de semana, permitindo que ela mantivesse o trabalho. David, encontrei um programa que pode funcionar, anunciou ela, espalhando brochuras sobre a mesa da cozinha. São 2 anos de disciplinas pré-médicas oferecidas em horários que me permitirão continuar trabalhando. David examinou os materiais com atenção. Os custos são razoáveis, observou. Mas, Margaret, isso significa que nos próximos 2 anos você basicamente não terá tempo livre. Trabalho durante o dia, aulas à noite, estudos nos fins de semana. Eu sei que será difícil, David, mas se eu não começar agora, nunca vou começar. Emily, que estava ouvindo a conversa da sala de estar, se aproximou. Mãe, isso significa que você vai estudar comigo? Podemos fazer lição de casa juntas? A pergunta inocente da filha derreteu o coração de Margaret. Sim, querida. Mamãe vai voltar a ser estudante assim como você. Daniel, com a sua lógica de criança de 10 anos, fez a pergunta que todos estavam pensando. Mas, mãe, se você for médica, vai ter que cortar as pessoas? Isso não vai ser nojento? Margaret riu, lembrando-se da sua própria ingenuidade sobre a profissão médica quando era criança. Daniel, ser médico é muito mais do que isso. É sobre entender como o corpo funciona e ajudar as pessoas a ficarem saudáveis. A inscrição no programa pré-médico foi um momento simbólico para Margaret. Aos 35 anos, ela estava oficialmente voltando a ser estudante. O primeiro dia de aula foi assustador. Ela se encontrou em uma sala cheia de estudantes 20 anos mais jovens, todos parecendo confiantes e preparados. Professor James Wilson, um químico aposentado que havia retornado ao ensino por paixão à educação, notou imediatamente Margaret entre os estudantes. Pessoal, temos uma turma diversificada este semestre. Lembrem-se de que diferentes perspectivas e experiências de vida enriquecem nosso aprendizado. Durante as primeiras semanas, Margaret lutou para acompanhar o ritmo. A química orgânica, em particular, parecia uma língua estrangeira. Conceitos que os estudantes mais jovens absorviam rapidamente exigiam horas de estudo intensivo para ela compreender. Margaret, você está bem? Perguntou Sarah Chen, uma estudante de 20 anos que se sentava ao lado de Margaret na aula de química. Você parece sobrecarregada. Sarah, para ser honesta, estou questionando se tomei a decisão certa. Talvez eu seja muito velha para isso. Sarah, com a sabedoria inesperada da sua geração, respondeu. Margaret, você é a única estudante aqui que realmente sabe por que quer estudar medicina. O resto de nós está aqui porque os nossos pais esperam isso ou porque parece uma carreira prestigiosa. Sua motivação é real.
Essas palavras de uma estudante jovem foram exatamente o que Margaret precisava ouvir. Ela começou a ver sua idade e experiência não como desvantagens, mas como forças únicas que trazia para a medicina. O primeiro exame de química foi um despertar brutal. Margaret obteve uma nota C, enquanto estava acostumada a ser uma estudante exemplar durante o ensino médio. Ela voltou para casa desanimada, questionando se havia sido ingênua ao pensar que poderia competir com estudantes mais jovens. "Mãe, qual foi a sua nota?" perguntou Emily, encontrando Margaret sentada na mesa da cozinha com o exame na mão. "Não foi muito boa, filha. Talvez mamãe tenha mordido mais do que pode mastigar." Emily, com a perspectiva clara de uma criança de 10 anos, disse: "Mãe, você sempre me diz que o importante não é ser perfeito, mas continuar tentando. Por que isso seria diferente para você?" A pergunta da filha foi como um soco no estômago de Margaret. Ele estava aplicando padrões duplos a si mesma, exigindo perfeição, quando sempre havia ensinado às crianças sobre a importância da perseverança. Naquela noite, Margaret tomou uma decisão que definiria a sua abordagem pelos próximos anos. Ela pararia de comparar o seu desempenho com o de estudantes 20 anos mais jovens e focaria apenas no seu próprio progresso. "David, preciso de ajuda para organizar melhor meu tempo de estudo. Quero contratar uma babá para algumas noites por semana para que eu possa ir à biblioteca e estudar sem distrações." David sorriu. "Margaret, há quanto tempo você não pede ajuda?" "Claro, vamos contratar alguém. E sabe o que mais? Nos fins de semana, eu posso levar as crianças para atividades, dando a você manhãs inteiras para estudar." Com um sistema de apoio melhor organizado, Margaret começou a ver melhoras em suas notas. Mais importante ainda, ela começou a redescobrir a alegria de aprender. A física, que ela havia temido, revelou-se fascinante quando ela começou a entender como os princípios se aplicavam ao corpo humano. "Professor Wilson", disse ela após uma aula particularmente iluminadora sobre termodinâmica, "nunca pensei que aprender sobre energia e calor me ajudaria a entender melhor como os medicamentos funcionam no corpo." Professor Wilson sorriu. "Margaret, essa é exatamente a conexão que esperamos que nossos estudantes pré-médicos façam. Você está começando a pensar como uma futura médica." Ao final do primeiro semestre, Margaret havia encontrado seu ritmo. Suas notas haviam melhorado para A's e B's, e ela havia desenvolvido amizades genuínas com colegas de classe que inicialmente a viam como uma curiosidade. Mas foi durante o segundo semestre que Margaret enfrentou seu maior desafio até então: a biologia celular avançada. O professor, Dra. Elizabeth Harper, era conhecida por sua exigência rigorosa e taxa alta de reprovação. "Pessoal", anunciou Dra. Harper no primeiro dia, "este curso separará aqueles que realmente querem medicina daqueles que apenas acham que querem. Cerca de 30% de vocês não passarão." Margaret sentiu o estômago revirar. Ela havia chegado longe demais para falhar agora. Mas Dra. Harper tinha uma reputação intimidadora que precedeu sua entrada na sala de aula. O que Margaret não sabia era que este curso se tornaria não apenas um teste de sua capacidade acadêmica, mas um momento definitivo que provaria a si mesma que ela realmente pertencia ao mundo da medicina. Dra. Elizabeth Harper era uma mulher imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e óculos que pareciam enxergar diretamente na alma de seus estudantes. Aos 58 anos, ela havia dedicado sua carreira à pesquisa em biologia molecular e era conhecida por transformar estudantes medianos em pesquisadores excepcionais, mas apenas aqueles que sobrevivessem aos seus métodos rigorosos. "Biologia celular não é uma disciplina que vocês podem decorar na véspera da prova", declarou ela, caminhando entre as fileiras de carteiras como um general inspecionando tropas. "Vocês precisam compreender os processos fundamentais da vida em nível molecular. Aqueles que apenas memorizam fórmulas falharão miseravelmente." Margaret sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aos 35 anos, depois de 15 anos longe dos estudos, ela havia desenvolvido estratégias baseadas principalmente na memorização e repetição. A abordagem de Dra. Harper exigiria uma reformulação completa de como ela aprendia. Na primeira aula,
Doutora Harper distribuiu uma lista de leitura que parecia mais apropriada para um curso de pós-graduação. Espero que leiam todos esses artigos científicos antes de nossa próxima aula. E quando digo ler, não me refiro a passar os olhos sobre as páginas. Quero que compreendam cada experimento, cada metodologia, cada conclusão. Margaret voltou para casa carregando uma pilha de artigos científicos que pesava quase tanto quanto a sua bolsa. David a encontrou na mesa da cozinha às 11 da noite, cercada de papers e fazendo anotações freneticamente. Amor, você tá bem? Parece que está estudando para uma prova de doutorado, comentou ele, servindo um copo de água para a esposa. David, eu não estava preparada para este nível de exigência, admitiu Margaret, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Esta professora espera que entendamos pesquisas que levaram décadas para serem desenvolvidas e temos apenas uma semana para absorver tudo. Margaret, você já enfrentou desafios antes e sempre encontrou uma forma de superá-los. Lembra quando Emily teve pneumonia e você ficou 3 noites acordada cuidando dela? Ou quando Daniel quebrou o braço e você manteve a calma enquanto eu entrava em pânico? As palavras de David trouxeram uma perspectiva diferente para Margaret. Ela havia enfrentado crises muito mais sérias que um curso acadêmico desafiador. Talvez a solução fosse aplicar a mesma determinação que usava como mãe aos seus estudos. Na segunda aula, Doutora Harper começou com uma pergunta que silenciou toda a sala. Alguém pode explicar por que a teoria endossimbiótica revolucionou nossa compreensão da evolução celular e como isso se relaciona com as doenças mitocondriais modernas? O silêncio era ensurdecedor. 30 estudantes evitavam o olhar penetrante da professora. Margaret sentiu o coração acelerando, mas uma voz interior sussurrou. Você leu sobre isso ontem. Você entende. Fale. Lentamente, Margaret levantou a mão. Professora, a teoria endossimbiótica sugere que as mitocôndrias eram originalmente bactérias independentes que foram engolfadas por células primitivas. Esta relação simbiótica explica por que as mitocôndrias têm seu próprio DNA, que é herdado maternalmente. Quando esse DNA mitocondrial sofre mutações, pode resultar em doenças como a síndrome de Leigh ou a neuropatia óptica hereditária de Leber. Doutora Harper parou no meio da sala e olhou diretamente para Margaret. Por um momento que pareceu eterno, professora e aluna se encararam. Então, pela primeira vez no semestre, Doutora Harper sorriu. Excelente, Sra. Miller. Essa é exatamente a conexão que esperamos que nossos estudantes pré-médicos façam. Você está começando a pensar como uma futura médica. Esse momento marcou uma virada na experiência acadêmica de Margaret. Ela havia descoberto que a sua idade e experiência de vida não eram obstáculos, mas ferramentas poderosas para compreender conceitos complexos. Enquanto estudantes mais jovens decoravam informações, ela conseguia conectar conhecimentos diferentes e ver o quadro maior. Margaret, posso conversar com você após a aula? Perguntou Doutora Harper após uma discussão particularmente intensa sobre a apoptose celular. Margaret se aproximou da mesa da professora com certa apreensão. Doutora Harper era conhecida por suas críticas contundentes e Margaret não sabia o que esperar. Senhora Miller, há quanto tempo você está fora da academia? 15 anos, professora. Parei para criar meus filhos e agora estou retornando. Doutora Harper assentiu pensativamente. Posso perceber. Há uma maturidade em suas respostas que não vejo em estudantes tradicionais. Você não apenas absorve informações, você as processa através do filtro da experiência de vida. Margaret não sabia se isso era um elogio ou uma observação neutra. Professora, isso é uma coisa boa ou ruim? Mrs. Miller, em meus 20 anos de ensino, posso afirmar categoricamente: a medicina precisa de mais pessoas como você. Estudantes que compreendem que por trás de cada célula há um ser humano. Por trás de cada processo bioquímico há uma vida que pode ser salva ou perdida. Essa conversa transformou a percepção que Margaret tinha de si mesma como estudante.
Ela começou a participar mais ativamente das discussões, oferecendo perspectivas que enriqueciam o aprendizado de toda a turma. Margaret, você pode explicar por que um erro no processo de splicing de RNA poderia ser mais devastador em células nervosas do que em células da pele? Perguntou o Dr. Harper durante uma aula sobre expressão gênica. Professora, células nervosas são pós-mitóticas, ou seja, não se dividem após atingirem a maturidade. Isso significa que se uma proteína defeituosa for produzida devido a um erro de splicing, essa célula pode ficar comprometida permanentemente, afetando funções neurológicas críticas. Já as células da pele se renovam constantemente, então células defeituosas seriam eventualmente substituídas. Perfeito! E que tipo de doenças neurológicas poderiam resultar desses defeitos? Margaret pensou por um momento, conectando o conhecimento teórico com casos que havia visto durante seus anos no hospital. Doenças como esclerose lateral amiotrófica ou certas formas de retinose pigmentar, onde a degeneração neural progressiva está relacionada a defeitos no processamento de RNA. A sala ficou em silêncio admirado. Estudantes que inicialmente viam Margaret como uma curiosidade, agora procuravam para formar grupos de estudo. Mrs. Miller, disse Jason Park, um jovem pré-médico de origem coreana, você gostaria de estudar conosco para o exame final? Seu jeito de explicar as coisas torna tudo mais claro. Margaret se encontrou na posição inusitada de tutora informal de estudantes 20 anos mais jovens. Mas mais do que ajudar os outros, essa experiência consolidou sua própria compreensão dos conceitos complexos. Durante uma sessão de estudo em grupo na biblioteca, Margaret ajudou a Sarah Shen, sua antiga colega de química, a entender a cascata de sinalização da insulina. Sarah, pense assim, imagine que a insulina é uma chave e o receptor é uma fechadura. Quando a chave entra na fechadura, ela não apenas abre uma porta, mas aciona um sistema de alarme complexo dentro da célula que mobiliza todas as equipes de limpeza para recolher a glicose do sangue. Nossa, Margaret, por que os professores não explicam assim? Agora faz sentido como o diabetes tipo 2 funciona. É como se a fechadura ficasse enferrujada e não conseguisse mais responder direito à chave. Esses momentos de ensino reforçaram a convicção de Margaret de que ela não apenas poderia ser médica, mas poderia ser uma médica excepcional. Sua capacidade de traduzir conceitos complexos em analogias compreensíveis seria invaluável na comunicação com pacientes. O exame final de biologia celular era notoriamente difícil. Dr. Harper havia avisado que seria um teste de 3 horas com questões que exigiriam não apenas conhecimento, mas aplicação criativa dos conceitos aprendidos. Na manhã do exame, Margaret acordou às 5 da manhã para revisar suas anotações uma última vez. Emily a encontrou na cozinha, bebendo café e murmurando processos bioquímicos. Mãe, você está nervosa? Perguntou a filha, preparando seu próprio café da manhã. Um pouco, filha. Este exame pode determinar se eu continuo no programa pré-médico ou não. Emily, agora com 13 anos e demonstrando uma sabedoria surpreendente, disse: Mãe, você já estudou mais para essa prova do que eu estudo para todas as minhas provas juntas. Se você não passar, não é porque não se esforçou o suficiente. Essas palavras simples de sua filha deram a Margaret a tranquilidade que ela precisava. Ela chegou à sala de exame calma e focada, pronta para enfrentar qualquer desafio que Dr. Harper havia preparado. O exame realmente foi desafiador. Uma questão em particular pedia aos estudantes que desenhassem e explicassem como uma mutação específica no gene CFTR levava aos sintomas clínicos da fibrose cística, conectando biologia molecular com manifestações clínicas. Margaret sorriu ao ler a questão. Era exatamente o tipo de conexão que ela havia aprendido a fazer, linkando ciência básica com aplicação médica real.
Ela desenhou diagramas detalhados, explicou a cascata de eventos desde a mutação genética até os sintomas pulmonares e digestivos, e até sugeriu como diferentes terapias modernas visavam diferentes pontos dessa cascata. Quando entregou o exame, Margaret sentiu uma confiança tranquila. Independentemente do resultado, ela sabia que havia dado o melhor de si e, mais importante, havia provado para si mesma que podia competir no nível acadêmico exigido pela medicina. Os resultados foram divulgados uma semana depois. Margaret estava no trabalho quando recebeu o e-mail de Dr. Harper. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela abriu a mensagem no telefone durante a pausa para o almoço. Mrs. Miller, parabéns pelo melhor exame da turma. Gostaria de conversar com você sobre oportunidades de pesquisa, Dr. Harper. Margaret teve que ler a mensagem 3 vezes para acreditar. Não apenas havia passado na disciplina mais difícil do programa, mas havia obtido a melhor nota da turma inteira. Kevin, chamou ela para o seu colega de trabalho, preciso compartilhar uma notícia. O que houve, Mrs. Miller? Você está radiante. Acabei de receber a nota do meu exame mais difícil. Tirei A+, e foi a melhor nota da turma inteira. Kevin gritou de alegria e atraindo a atenção de outros funcionários do setor. Pessoal, a Mrs. Miller acabou de arrasar na sua prova de faculdade. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital e Margaret se viu circundada por colegas oferecendo parabéns. Mas o momento mais especial veio quando o Dr. Gonçalves a procurou no final do plantão. Margaret, ouvi sobre a sua nota excepcional. Não estou surpresa. Sempre soube que você tinha potencial para ser uma médica extraordinária. Agora tenho uma pergunta importante. Você está pronta para começar a pensar seriamente sobre o MCAT? O MCAT, Medical College Admission Test, era o próximo grande obstáculo no caminho de Margaret em direção à medicina. Mas pela primeira vez desde que começou essa jornada, ela não sentiu medo quando pensou no teste. Sentiu determinação. Doutora Gonzalez, estou mais pronta do que nunca. Naquela noite, Margaret chegou em casa para encontrar David e as crianças esperando com um bolo caseiro e uma faixa que dizia "Parabéns para a melhor aluna da turma". "Como vocês souberam?", perguntou ela, emocionada. "Mãe", disse Daniel, agora com 12 anos, "você não consegue esconder nada de nós. Você estava estudando tanto para essa prova que sabíamos que era super importante". Emily acrescentou: "Além disso, papai disse que se você passou nessa matéria terrível, você pode passar em qualquer coisa". Enquanto cortava o bolo e celebrava com sua família, Margaret refletiu sobre a jornada até aquele ponto. Havia começado esse semestre duvidando de sua capacidade de competir academicamente. Agora, não apenas havia provado que podia ter sucesso, mas havia descoberto que suas experiências únicas, como mãe e profissional da saúde, eram na verdade superpoderes acadêmicos. Mas ela também sabia que o desafio real ainda estava por vir. Completar os pré-requisitos era apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste seria o MCAT, e depois o processo de admissão às faculdades de medicina. No entanto, pela primeira vez em sua vida adulta, Margaret Miller se sentia verdadeiramente pronta para qualquer desafio que viesse em seu caminho. Eu bati o carro virtual em tudo que era possível, postes, outros carros, até em uma loja. O instrutor disse que foi o pior desempenho que ele já havia visto. Mas ele também disse algo que nunca esqueci. Emily, ninguém espera que você seja perfeita na primeira tentativa. O que importa é que você continue tentando até conseguir. Margaret abraçou a filha, sentindo lágrimas nos olhos. Quando você ficou tão sábia, minha menina? Observando você, mãe. Você nunca desiste de nada importante. Motivada pelas palavras da filha, Margaret redobrou seus esforços de estudo. Ela identificou suas áreas mais fracas,
principalmente física e raciocínio espacial, e dedicou horas extras especificamente a esses tópicos. Dr. Harper, que havia se tornado uma mentora inesperada, ofereceu ajuda com a seção de ciências biológicas. Margaret, você precisa confiar em seu instinto científico. Suas respostas em biologia celular sempre foram intuitivamente corretas. Não deixe a pressão do tempo fazer você questionar conhecimentos que já possui. 3 meses antes do exame oficial, Margaret fez o seu segundo teste prático completo. Dessa vez, sua pontuação havia melhorado significativamente, mas ainda estava abaixo do que ela precisava para ser competitiva nas escolas de medicina que desejava. Margaret, pode vir ao meu escritório? Pediu o Dr. Gonzalez após um plantão particularmente corrido no hospital. Margaret sentiu um frio na barriga. Conversas no escritório geralmente significavam problemas ou mudanças importantes. Margaret, tenho observado você estudar durante os intervalos e posso ver o estresse no seu rosto. Preciso te fazer uma pergunta honesta. Você está se preparando para o MCAT ou se torturando com ele? A pergunta atingiu Margaret como um soco. Doutora Gonçalves, acho que eu estou me torturando. Sinto como se cada ponto que eu não consigo no teste prático seja uma prova de que não sou inteligente o suficiente para a medicina. Margaret, posso te contar algo sobre o meu MCAT? Fiz o teste 3 vezes. 3 vezes! Na primeira vez, fiquei tão nervosa que mal consegui terminar as sessões. Na segunda vez, melhorei, mas ainda não era suficiente. Na terceira vez, finalmente consegui a pontuação que precisava. Margaret ficou surpresa. Dr. Gonzalez sempre parecia tão confiante e competente que era difícil imaginar ela lutando com qualquer aspecto da educação médica. O que mudou na terceira vez? Perguntou Margaret. Eu parei de ver o MCAT como um julgamento sobre a minha inteligência e comecei a vê-lo como apenas outro obstáculo a ser superado. Um obstáculo irritante e artificialmente difícil, mas ainda assim, apenas um obstáculo. Essa mudança de perspectiva foi transformadora para Margaret. Ela começou a abordar cada sessão do teste como um quebra-cabeça a ser resolvido, não como um teste de sua dignidade como futura médica. O dia do MCAT chegou numa manhã de sábado em abril. Margaret acordou às 5 da manhã, mesmo que o teste só começasse às 8. Ela queria tempo para um café da manhã nutritivo, uma ducha relaxante e alguns momentos de meditação silenciosa. Mãe, você vai arrasar hoje, disse Daniel, agora com 14 anos, enquanto Margaret checava pela 10ª vez se tinha todos os documentos necessários. Obrigada, querido. Vejam vocês à noite para comemorar, independentemente de como for. David a levou até o centro de testes, e durante o trajeto eles conversaram sobre planos para o fim de semana, deliberadamente evitando o tópico do exame. Margaret, independentemente do que acontecer hoje, estou orgulhoso da jornada que você fez até aqui. Você já provou que pode ter sucesso na medicina. O centro de testes era um prédio moderno e estéril, cheio de jovens estudantes que pareciam simultaneamente confiantes e aterrorizados. Margaret observou os outros candidatos e notou que ela era claramente a mais velha na sala. Primeira vez fazendo o MCAT? Perguntou um jovem estudante sentado ao seu lado durante o check-in. Sim, e espero que seja a única, respondeu Margaret com um sorriso nervoso. Eu também. Sou Jason, estudante do último ano em Berkeley. E você? Margaret. Sou uma estudante não tradicional retornando após uma pausa para criar os filhos. Jason a olhou com uma expressão de admiração genuína. Nossa, isso é incrível! Minha mãe sempre falou sobre voltar para a escola. Você é uma inspiração. Essa breve conversa deu Margaret exatamente a perspectiva que ela precisava. Ela não era uma aberração por estar fazendo o MCAT aos 37 anos. Ela era corajosa. As primeiras 3 horas do exame passaram como um borrão. A seção de ciências físicas testou conceitos que Margaret havia estudado incansavelmente, mas apresentados de formas que exigiam raciocínio criativo e aplicação rápida. A seção de raciocínio verbal incluía passagens densas sobre filosofia e literatura que ela teve que ler e analisar em velocidade máxima.
Durante o intervalo para o almoço, Margaret sentou sozinha no estacionamento, comendo um sanduíche que David havia preparado. Ela resistiu à tentação de repassar mentalmente as questões que havia respondido, sabendo que isso só aumentaria sua ansiedade. Metade concluída, murmurou ela para si mesma. Apenas mais 3 horas e meia. A sessão de ciências biológicas se mostrou mais familiar. Questões sobre metabolismo celular, genética e fisiologia humana pareciam quase confortantes após as passagens abstratas da sessão de raciocínio verbal. Margaret se encontrou aplicando conhecimentos que havia adquirido não apenas durante os seus estudos pré-médicos, mas também durante os seus anos trabalhando no hospital. Uma questão sobre fibrilação atrial e os efeitos na função cardíaca a fez lembrar de um paciente que ela havia ajudado a cuidar na semana anterior. Ela podia visualizar os traçados de ECG e aplicar esse conhecimento prático à questão. A última sessão, uma redação sobre ética médica, permitiu que Margaret demonstrasse a profundidade de sua experiência. O prompt pedia uma análise sobre a autonomia do paciente versus beneficência médica, um dilema que ela havia observado muitas vezes no hospital. Ela escreveu sobre um caso que havia presenciado onde uma paciente idosa se recusava a tomar medicação para diabetes, e como a equipe médica lutou para equilibrar o respeito pela escolha da paciente com o desejo de prevenir complicações graves. Sua resposta demonstrou não apenas compreensão teórica dos princípios éticos, mas também insight prático sobre como esses dilemas se manifestam na prática médica real. Quando Margaret finalmente saiu do centro de testes às 4 da tarde, ela se sentiu simultaneamente exausta e aliviada. 7 horas de concentração intensa haviam drenado toda sua energia, mas ela havia completado cada sessão e sentido que havia dado o melhor de si. David estava esperando no estacionamento com um buquê de flores. Como foi? Honestamente, não sei. Foi diferente de qualquer coisa que eu já fiz. Algumas partes pareceram impossíveis, outras pareceram familiares. Agora só resta esperar. Naquela noite, a família Miller comemorou com uma pizza e filmes. Margaret deliberadamente evitou pensar no exame, sabendo que ruminar sobre as questões apenas a deixaria louca durante as 6 semanas de espera pelos resultados. Mãe, independentemente da pontuação, você já é uma heroína para mim, disse Emily durante o jantar. Você mostrou que nunca é tarde demais para perseguir seus sonhos. E você também nos mostrou que estudar pode ser divertido, acrescentou Daniel. Suas analogias malucas tornaram biologia muito mais interessante para mim na escola. Essas palavras de seus filhos lembraram Margaret de algo importante. Ela havia começado essa jornada não apenas para realizar um sonho pessoal, mas também para mostrar às crianças que nunca é tarde demais para crescer e mudar. Independentemente dos resultados do MCAT, ela já havia alcançado esse objetivo. Mas, quando os resultados chegaram 6 semanas depois, Margaret descobriu que havia superado suas próprias expectativas de uma forma que mudaria completamente o curso dos próximos anos de sua vida. A manhã de terça-feira em que os resultados do MCAT foram divulgados começou como qualquer outra para Margaret Miller. Ela acordou às 5h30, preparou café e chegou ao hospital para seu plantão das 7 às 3. Mas o que ela não sabia era que antes do fim daquele dia, sua vida mudaria completamente. Durante toda a manhã, Margaret resistiu à tentação de verificar seu e-mail. Ela havia prometido a si mesma que esperaria até o final do plantão para checar os resultados, sabendo que ver uma pontuação decepcionante no meio do trabalho arruinaria todo o seu dia. Margaret, você está mais nervosa que uma gata no telhado, observou Kevin Santos durante o intervalo para almoço. Os resultados do MCAT saem hoje, não é? Kevin, estou tentando não pensar nisso, respondeu Margaret, mexendo distraída na salada que havia trazido de casa. Seja qual for a pontuação, não posso mudar agora. Mrs. Miller, posso dar uma opinião? Disse Amanda Foster, uma nova técnica em enfermagem que havia começado a trabalhar recentemente no setor. Eu te observo trabalhar há algumas semanas e a forma como você conecta conhecimento teórico com situações reais é impressionante.
Qualquer que seja a sua pontuação, tenho certeza de que será reflexo da pessoa brilhante que você é. Essas palavras de encorajamento de uma colega mais jovem tocaram Margaret profundamente. Ela havia se acostumado a receber apoio de mentores e família, mas ouvir reconhecimento de uma peer profissional era especialmente significativo. Às 3 da tarde, quando seu plantão oficialmente terminou, Margaret se dirigiu a um estacionamento do hospital com passos lentos. David havia mandado uma mensagem dizendo que estaria em casa cedo para estar presente quando ela verificasse os resultados. "Tudo pronta?" perguntou David quando Margaret entrou em casa. Emily e Daniel estavam sentados no sofá da sala, claramente nervosos também. "Mãe, independentemente da pontuação, você já é uma heroína para mim", disse Emily durante o jantar. "Você mostrou que nunca é tarde demais para perseguir seus sonhos." "E você também nos mostrou que estudar pode ser divertido", acrescentou Daniel. "Suas analogias malucas tornaram biologia muito mais interessante para mim na escola." Essas palavras de seus filhos lembraram Margaret de algo importante. Ela havia começado essa jornada não apenas para realizar um sonho pessoal, mas também para mostrar às crianças que nunca é tarde demais para crescer e mudar. Independentemente dos resultados do MCAT, ela já havia alcançado esse objetivo. Mas, quando os resultados chegaram 6 semanas depois, Margaret descobriu que havia superado suas próprias expectativas de uma forma que mudaria completamente o curso dos próximos anos de sua vida. A manhã de terça-feira em que os resultados do MCAT foram divulgados começou como qualquer outra para Margaret Miller. Ela acordou às 5h30, preparou café e chegou ao hospital para seu plantão das 7 às 3. Mas o que ela não sabia era que antes do fim daquele dia, sua vida mudaria completamente. Durante toda a manhã, Margaret resistiu à tentação de verificar seu e-mail. Ela havia prometido a si mesma que esperaria até o final do plantão para checar os resultados, sabendo que ver uma pontuação decepcionante no meio do trabalho arruinaria todo o seu dia. "Margaret, você está mais nervosa que uma gata no telhado", observou Kevin Santos durante o intervalo para almoço. "Os resultados do MCAT saem hoje, não é?" "Kevin, estou tentando não pensar nisso", respondeu Margaret, mexendo distraída na salada que havia trazido de casa. "Seja qual for a pontuação, não posso mudar agora." "Mrs. Miller, posso dar uma opinião?", disse Amanda Foster, uma nova técnica em enfermagem que havia começado a trabalhar recentemente no setor. "Eu te observo trabalhar há algumas semanas e a forma como você conecta conhecimento teórico com situações reais é impressionante. Qualquer que seja a sua pontuação, tenho certeza de que será reflexo da pessoa brilhante que você é." Essas palavras de encorajamento de uma colega mais jovem tocaram Margaret profundamente. Ela havia se acostumado a receber apoio de mentores e família, mas ouvir reconhecimento de uma peer profissional era especialmente significativo. Às 3 da tarde, quando seu plantão oficialmente terminou, Margaret se dirigiu ao estacionamento do hospital com passos lentos. David havia mandado uma mensagem dizendo que estaria em casa cedo para estar presente quando ela verificasse os resultados. "Tá pronta?", perguntou David quando Margaret entrou em casa. Emily e Daniel estavam sentados no sofá da sala, claramente nervosos também. "Mãe, independentemente da pontuação, você já é uma heroína para mim", disse Emily durante o jantar. "Você mostrou que nunca é tarde demais para perseguir seus sonhos." "E você também nos mostrou que estudar pode ser divertido", acrescentou Daniel. "Suas analogias malucas tornaram biologia muito mais interessante para mim na escola." Anaberlebus Margaret quanto ao pipi below. Anaberlebus Margaret quanto ao pipi below. Birelibilabus residual. Maberlebus Margaret quanto ao pipi below. Com os resultados excepcionais do MCAT em mãos, Margaret precisava agora navegar pelo complexo processo de candidatura às escolas de medicina. Ela descobriu rapidamente que aplicar aos 40 anos apresentava desafios únicos que candidatos mais jovens não enfrentavam. "Margaret, vou ser honesta com você", disse Dr. Gonzalez durante uma sessão de aconselhamento informal. "Sua pontuação no MCAT abre portas, mas sua idade pode fazer algumas escolas hesitarem.
Não porque você não seja capaz, mas porque elas podem questionar quantos anos de prática você terá após a formação. Esta realidade foi um balde de água fria para Margaret. Ela havia se concentrado tanto em provar sua competência acadêmica que não havia considerado completamente como o ageísmo poderia afetar suas chances. Doutora Gonzalez, como devo abordar esta questão em minhas candidaturas? Você precisa transformar sua idade em uma vantagem. Enfatize a maturidade, experiência de vida, perspectiva única que você traz. Mostre que você não está mudando de carreira por capricho, mas por uma vocação profunda que foi cultivada ao longo de décadas. Margaret decidiu aplicar estrategicamente para 15 escolas de medicina, uma mistura de instituições altamente competitivas, programas que valorizavam diversidade de experiências e algumas escolas que explicitamente encorajavam candidatos não tradicionais. O processo de escrever os ensaios pessoais foi simultaneamente catártico e desafiador. Margaret teve que articular não apenas porque queria estudar medicina, mas porque havia esperado tanto tempo para perseguir esse sonho. Em seu ensaio principal, ela escreveu: aos 12 anos, mantive minha avó consciente durante um ataque cardíaco até os paramédicos chegarem. Aos 22 anos, cuidei de pacientes como técnica em enfermagem, sempre observando os médicos com admiração. Aos 35 anos, retornei ao hospital após 15 anos criando meus filhos. Redescobri minha paixão pela medicina. Hoje, aos 38 anos, não estou perseguindo um sonho tardio. Estou culminando décadas de experiência que me prepararam para ser não apenas uma médica competente, mas uma médica excepcional. David a ajudou a revisar todos os ensaios, oferecendo a perspectiva de alguém que havia observado sua transformação de perto. Margaret, este parágrafo sobre como você conecta bioquímica com casos reais que viu no hospital é poderoso. Mostra que você não é apenas academicamente competente, mas que possui intuição clínica desenvolvida. O processo de solicitar cartas de recomendação revelou a rede de apoio que Margaret havia construído ao longo dos anos. Dr. Harper escreveu entusiasticamente sobre suas habilidades acadêmicas excepcionais. Dr. Gonzalez enfatizou seu potencial clínico e maturidade profissional. Dr. Chen destacou sua ética de trabalho e habilidades interpessoais no ambiente hospitalar. Mas a carta mais poderosa veio de uma fonte inesperada. Nancy Williams, sua antiga supervisora de enfermagem de 15 anos atrás, que Margaret havia procurado especificamente para obter uma perspectiva de longo prazo. Eu supervisionei centenas de técnicos em enfermagem, escreveu Nancy. Margaret Miller foi única em sua curiosidade intelectual, compaixão genuína pelos pacientes e determinação para compreender os aspectos médicos mais profundos de cada caso. Se ela levou 15 anos para retornar à medicina, foi porque precisava ganhar a experiência de vida que a transformará em uma médica extraordinária. As candidaturas foram submetidas em junho, dando início ao período de espera mais ansioso da vida de Margaret. As primeiras respostas viriam apenas no outono, deixando vários meses de incerteza pela frente. Margaret, você precisa se manter ocupada durante este período, aconselhou Dr. Gonzalez. A tendência é ficar obcecada verificando e-mails e imaginando cenários. Foco no trabalho, na família, em atividades que te dão prazer. Margaret seguiu o conselho e se mergulhou ainda mais profundamente no trabalho hospitalar. Ela começou a participar de comitês de melhoria da qualidade e até apresentou uma proposta para otimizar protocolos de triagem no departamento de emergência. Mrs. Miller, esta proposta demonstra pensamento sistemático impressionante, comentou o Dr. Chen após revisar sua apresentação. Você está pensando como uma médica, não apenas como uma técnica. Durante o verão, Margaret também começou a se preparar para as entrevistas que esperava receber. Ela praticou respostas para perguntas comuns sobre candidatos não tradicionais, trabalhou em sua capacidade de articular por que medicina aos 40 anos fazia sentido e desenvolveu narrativas claras sobre suas experiências únicas. Mãe, você pode praticar sua entrevista comigo? Ofereceu Emily uma noite. Eu pesquisei perguntas típicas de entrevistas médicas online.
Margaret ficou tocada pela oferta da filha, agora com 16 anos e demonstrando interesse genuíno na jornada da mãe. Mãe, por que uma mulher de 40 anos deveria estudar medicina em vez de alguém mais jovem? Perguntou ela, lendo de uma lista impressa. Margaret parou para pensar na resposta. Emily, medicina não é apenas sobre conhecimento técnico. É sobre compreender seres humanos em seus momentos mais vulneráveis. Uma mulher de 40 anos que criou filhos, enfrentou crises familiares, trabalhou em ambientes estressantes por décadas, não é apenas capaz de diagnosticar doenças, ela é capaz de verdadeiramente curar pessoas. Emily sorriu. Mãe, se eu fosse o entrevistador, você seria aceita na hora. Em setembro, Margaret recebeu seu primeiro convite para a entrevista, da University of Texas Southwestern, uma das escolas mais prestigiadas de sua lista. O e-mail chegou numa quinta-feira à tarde e Margaret teve que se sentar para processar a notícia. David! Gritou ela da cozinha. Recebi minha primeira entrevista! David correu da sala de estar, seguido pelas crianças. Onde? Quando? UT Southwestern. A entrevista é em novembro. Naquela noite, a família comemorou com uma cena que se tornara tradicional nos momentos de marco. Pizza e discussões animadas sobre o futuro. Mãe, UT Southwestern é uma das melhores escolas médicas do país, disse Daniel, que havia desenvolvido um interesse crescente na jornada acadêmica da mãe. Se eles te chamaram para a entrevista, é porque você é uma candidata séria. Nas semanas seguintes, os convites continuaram chegando. Harvard Medical School, Johns Hopkins, University of Pennsylvania, Stanford. Cada e-mail trazia uma validação adicional de que Margaret não era apenas uma candidata viável, mas altamente desejável. Margaret, você percebe que está sendo cortejada pelas melhores escolas médicas do país, disse Dr. Gonzalez, revisando a lista crescente de convites para entrevista. Isso é extraordinário para qualquer candidato, mas especialmente notável para alguém com seu background não tradicional. Quando Margaret se preparava para sua primeira entrevista em novembro, ela refletiu sobre a jornada que a havia levado até aquele ponto. 5 anos atrás, ela era uma mãe de subúrbio questionando se ainda era possível perseguir sonhos adiados. Agora, estava prestes a entrevistar nas melhores instituições médicas do mundo. Mas ela também sabia que as entrevistas seriam o teste final de tudo o que havia aprendido sobre si mesma durante essa jornada transformadora. A manhã da entrevista na University of Texas Southwestern estava fria e clara, com aquele tipo de céu azul que parecia um bom presságio. Margaret Miller, agora com 40 anos, havia acordado antes do alarme, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação que não experimentava desde o dia do MCAT. Mãe, você tá linda, disse Emily, ajudando a mãe a ajustar o blazer azul marinho que haviam escolhido especificamente para as entrevistas. Você parece exatamente como imagino que uma médica deveria parecer, confiante, competente e compassiva. David apareceu na cozinha já vestido para o trabalho. Margaret, lembra do que conversamos. Você não está pedindo favor para ninguém, você está permitindo que eles conheçam uma candidata excepcional. Durante o trajeto até o campus médico, Margaret revisou mentalmente os pontos principais que queria comunicar. Ela havia aprendido a transformar potenciais fraquezas em forças distintivas. Sua idade não era um obstáculo, era evidência de maturidade e compromisso duradouro. Seus anos longe da academia não eram uma lacuna, eram experiências que a prepararam para ser uma médica mais empática e eficaz. O campus da UT Southwestern era impressionante, com prédios modernos de vidro e aço que pareciam declarar ambição científica. Margaret se juntou a outros candidatos na sala de espera, imediatamente notando que era claramente a mais velha do grupo. Primeira entrevista? Perguntou Jonathan Kim, um jovem que parecia ter saído da faculdade na semana anterior. Sim, respondeu Margaret. E você? Também, estou nervoso. Ouvi dizer que eles fazem perguntas super difíceis aqui. Margaret sorriu. Jonathan, se você chegou até aqui, é porque merece estar aqui. Confie em si mesmo. O jovem pareceu se acalmar com as palavras de Margaret, mas ela podia ver outros candidatos observando-a com curiosidade mal disfarçada. Ela havia se preparado para isso.
A primeira entrevista foi com Dr. Patricia Wells, uma cardiologista que também servia no comitê de admissões. Dr. Wells era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos elegantemente penteados e um olhar penetrante que parecia avaliar cada palavra. Mrs. Miller, começou Dr. Wells, revisando o arquivo. Você tem um perfil muito interessante. Uma pontuação excepcional no MCAT, cartas de recomendação impressionantes, mas um caminho não tradicional para a medicina. Conte-me por que decidiu perseguir medicina aos 40 anos. Margaret respirou fundo. Era um momento que havia ensaiado centenas de vezes. Doutora Wells, eu não decidi perseguir medicina aos 40 anos. Eu decidi finalmente honrar uma vocação que carrego desde os 12 anos. Durante os últimos 28 anos, cada experiência, criando filhos, trabalhando como técnica em enfermagem, enfrentando crises familiares, me preparou para ser não apenas uma médica, mas uma médica excepcional. Dr. Wells se inclinou para frente, claramente interessada. Elabore sobre isso. Como essas experiências a prepararam especificamente para a medicina? Quando minha filha Emily teve pneumonia aos 5 anos, eu não apenas me preocupei como mãe, eu observei cada detalhe dos sintomas, questionei cada decisão médica, aprendi sobre fisiopatologia respiratória. Quando trabalhei no departamento de emergência, eu não apenas seguia protocolos, eu entendia o porquê de cada procedimento e podia explicar aos pacientes de forma que eles compreendessem. E como você responderia a críticos que argumentam que começar medicina aos 40 anos significa menos anos de prática? Margaret sorriu. Doutora Wells, medicina não se trata apenas de quantidade de anos, mas da qualidade do cuidado prestado. Um médico que compreende profundamente a experiência humana, que pode comunicar-se eficazmente com pacientes de todas as idades, que traz maturidade emocional para a situação de crise, esse médico pode ter um impacto maior em 1 década do que outros podem ter em 3 décadas. A conversa fluiu naturalmente depois disso, com Dr. Wells fazendo perguntas sobre casos clínicos hipotéticos e desafios éticos. Margaret descobriu que suas experiências reais no hospital lhe davam uma vantagem única na discussão de cenários práticos. Mrs. Miller, disse Dr. Wells ao final da entrevista, em 20 anos fazendo parte desse comitê, raramente encontrei uma candidata que combine competência acadêmica com sabedoria prática da forma que você demonstra. A segunda entrevista foi com um estudante de medicina do 4º ano, Ryan Martinez, que parecia inicialmente cético sobre entrevistar alguém mais velho que a própria mãe. Mrs. Miller, vou ser direto. Como você se sentiria sendo estudante junto com pessoas jovens o suficiente para serem seus filhos? Margaret havia antecipado essa pergunta. Ryan, durante minha preparação pré-médica, estudei regularmente com colegas 20 anos mais jovens. Descobri que diferentes perspectivas enriquecem o aprendizado de todos. Eu oferecia experiência de vida e pensamento crítico desenvolvido. Eles ofereciam energia e familiaridade com tecnologias novas. Foi uma troca mutuamente benéfica. Mas e a resistência física? Medicina é notoriamente exigente. Ryan, nos últimos 5 anos, trabalhei plantões de 12 horas no hospital, estudei até altas horas da madrugada, cuidei de uma família e mantive uma média acadêmica excepcional. Se eu conseguir fazer isso aos 40 anos, acredito que posso lidar com os rigores da escola médica. A terceira entrevista foi a mais desafiadora, com o Dr. Michael Thompson, um cirurgião conhecido por sua abordagem intimidadora. Ele não perdeu tempo com cortesias. Mrs. Miller, você está atrasada 20 anos para esta carreira. Por que deveríamos investir em você em vez de em alguém que nos dará décadas de serviço? A pergunta era deliberadamente provocativa, mas Margaret manteve a calma. Dr. Thompson, respeito sua pergunta direta. Permita-me responder da mesma forma. Medicina enfrenta uma crise de empatia. Estudos mostram que estudantes de medicina se tornam menos empáticos ao longo do treinamento. Eu trago 2 décadas de experiência lidando com seres humanos em suas situações mais vulneráveis. Essa perspectiva não diminui com o tempo, ela se aprofunda. Isso é teoria. Dê-me exemplos concretos. Margaret pensou em suas experiências recentes no hospital.
Na semana passada, tive que explicar a uma mãe de 16 anos como cuidar de seu bebê prematuro. Não bastava dar instruções técnicas, eu precisava compreender seu medo, sua imaturidade, suas limitações socioeconômicas. Minha experiência como mãe me permitiu conectar com ela de uma forma que salvou 2 vidas. Dr. Thompson a observou por um longo momento. Continue. Medicina não é apenas ciência, Dr. Thompson. É arte humana aplicada através de conhecimento científico. Eu não estou 20 anos atrasada, estou 20 anos mais preparada. Ao final do dia, Margaret se sentiu exausta, mas confiante. Ela havia enfrentado todos os desafios e preconceitos que antecipara, e sentiu que havia representado bem não apenas a si mesma, mas todos os candidatos não tradicionais. Nas semanas seguintes, Margaret participou de entrevistas em Harvard, Johns Hopkins, Stanford e outras instituições prestigiosas. Cada entrevista trouxe desafios únicos, mas também confirmou que sua idade e experiência eram diferenciadores positivos, não negativos. Em Harvard, ela discutiu políticas de saúde com um professor que ficou impressionado com sua compreensão prática dos desafios do sistema. Em Johns Hopkins, ela apresentou ideias para melhorar comunicação médico-paciente baseadas em suas observações no hospital. Em Stanford, ela discutiu como tecnologia médica poderia ser humanizada através de melhor treinamento em empatia. Margarete, disse Dr. Gonçalves, após ouvir sobre as entrevistas, você não está apenas candidatando-se às escolas de medicina, você está educando-a sobre o valor de candidatos não tradicionais. O período de espera pelas decisões foi agonizante. Margaret tentou manter-se ocupada com trabalho e família, mas era impossível não pensar constantemente sobre o futuro. Em março, as decisões começaram a chegar. A primeira foi um e-mail da UT Southwestern que chegou numa quinta-feira à tarde. Margaret estava no hospital quando recebeu a notificação, mas decidiu esperar até chegar em casa para abrir. Família, anunciou ela quando todos estavam reunidos na sala. Chegou a primeira decisão. David, Emily e Daniel se sentaram no sofá, todos nervosos. Margaret abriu o laptop e acessou seu e-mail. Parabéns! É com grande prazer que oferecemos a você uma vaga na classe de Medicina 2028 da University of Texas Southwestern. Os gritos de alegria ecoaram pela casa. Margaret foi aceita em sua primeira escola, uma das mais competitivas do país. Mas as boas notícias não pararam por aí. Nas semanas seguintes, chegaram aceitações de Harvard, Johns Hopkins, Stanford e outras instituições prestigiosas. Margaret se encontrou na posição invejável de poder escolher entre as melhores instituições médicas do mundo. Mãe, você realizou algo extraordinário, disse Emily, agora com 17 anos. Você provou que nunca é tarde demais para perseguir seus sonhos mais importantes. A decisão final foi difícil, mas Margaret escolheu o UT Southwestern, em parte pela proximidade de casa, mas principalmente porque sentiu uma conexão genuína com a filosofia da escola sobre formação de médicos compassivos. Quando Margaret Miller, aos 41 anos, caminhou pelo campus no primeiro dia de aulas da escola médica, ela carregava consigo não apenas os seus próprios sonhos realizados, mas a esperança de todos que acreditam que nunca é tarde demais para recomeçar. Na cerimônia de boas-vindas, quando cada estudante se apresentou, Margaret disse: Meu nome é Margaret Miller, tenho 41 anos, sou mãe de 2 filhos adolescentes e este é o primeiro dia do resto da minha vida como estudante de medicina. A sala inteira aplaudiu, mas Margaret sabia que os aplausos não eram apenas para ela. Eram para todos que algum dia duvidaram de si mesmos, que pensaram que era tarde demais, que acreditaram que sonhos têm data de validade. 4 anos depois, na cerimônia de formatura, Margaret Miller se formou como valedictorian de sua turma, a melhor aluna entre 200 estudantes brilhantes. Em seu discurso, ela disse: Há 5 anos, quando anunciei que iria estudar medicina aos 40 anos, muitos riram, disseram que era tarde demais, que era impossível, que eu deveria aceitar minha idade e desistir.
Hoje, me formo não apenas como médica, mas como prova viva de que nossos sonhos mais profundos não têm prazo de validade. Para todos que estão assistindo e têm um sonho adormecido, nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre soube que poderia ser. Na plateia, David chorava orgulhoso, Emily e Daniel aplaudiam entusiasmados, e Dr. Gonçalves sorria sabendo que havia ajudado a moldar não apenas uma médica excepcional, mas uma inspiração para gerações futuras. Margaret Miller havia provado que idade é apenas um número quando se trata de perseguir propósito. Ela não apenas realizou o seu sonho de se tornar médica, ela redefiniu o que significa recomeçar, crescer e nunca desistir dos chamados mais profundos do coração. E como ela sempre dizia aos pacientes, que agora atendia com a compaixão e sabedoria que apenas a experiência pode trazer, nunca é tarde demais para se curar, para crescer, para se tornar a pessoa que você nasceu para ser. A jornada de Margaret Miller de técnica em enfermagem aos 20 anos para médica formada aos 45 tornou-se lenda na comunidade médica, inspirando centenas de outros candidatos não tradicionais a perseguirem seus próprios sonhos aparentemente impossíveis. Ela havia provado que riram quando disseram que era impossível, mas choraram de admiração quando ela se formou como a melhor da turma. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.